Então, dando continuidade aos exercícios, vamos fazer o 7. O 7 diz assim, ó, dadas matrizes colunas, por que ele fala que essas matrizes A e B são matrizes coluna? Porque elas têm uma única coluna. Então, toda matriz que apresenta uma única coluna é chamada de matriz coluna. Então, dadas essas matrizes A e B, obtém a matriz X de modo que 4x menos 2A é igual a B. Então, note que a gente tem aqui uma equação matricial. E essa equação matricial, basicamente, a gente vai resolver ela como se a gente resolvesse uma equação com números reais. A gente vai isolar o x, que é a matriz que a gente quer encontrar. Mas lembrando sempre, tá, que x, a e b são matrizes e não números reais. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 4x menos 2a igual a b. Então 2a está subtraindo, vai para o outro membro com a operação oposta. Então vai para o outro membro somando. Então vou ter b mais 2a. O único adendo aqui que eu faço é que a gente trabalhou com multiplicação de uma matriz por um número real e não por uma matriz dividida por um número real. Então a gente, em vez de fazer esse procedimento que o 4 está multiplicando, vai passar dividindo, então você tem que entender que se eu pego um número aleatório y e divido por 4, é equivalente a pegar esse y e multiplicar por 1/4. Então dividir por 4 e multiplicar por 1/4 é a mesma coisa. Então aqui, ó, em vez de usar essa ideia de dividir por 4, eu vou multiplicar essa matriz resultado por 1/4. Então vai ficar assim, ó, a matriz B mais 2A. Tudo isso aqui, em vez de dividir por 4, eu vou multiplicar por 1/4. Faz diferença? Não faz. É que eu escrevo dessa forma porque a gente fala de multiplicação por escalar. Multiplicação de uma matriz por um número real e não de divisão. Então eu prefiro colocar dessa forma. Muito bem, então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos escrever agora utilizando as matrizes. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó, x é igual a 1/4. Aqui eu vou ter a matriz B, é 6 menos 2 e 0. E já vou pegar a matriz A e multiplicar por 2. Como é que a gente faz multiplicação de uma matriz por um número? A gente pega cada elemento da matriz e multiplica por esse número. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó, mais 2 vezes A. Então 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4. Então está aqui a matriz 2A. Então a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então a gente vai ter o seguinte, ó, x igual a 1/4. Isso aqui eu vou multiplicar pelo resultado dessa matriz soma. Então eu vou ter aqui, ó, 6 mais 2 dá 8. Menos 2 com mais 6 dá 4. E 0 mais 4 dá 4. Então lembre que multiplicar por 1/4 é a mesma coisa que dividir por 4. Tá? Então eu vou ter o seguinte, ó, que x aqui vai ser igual a 8 vezes 1/4 dá 2. 1/4 vezes 4 dá 1. E 1/4 vezes 4 dá 1. Então minha matriz x é essa matriz aqui, ó, composta pelos números 2, 1 e 1. Então, o 8 ele apresenta um exercício mais contextualizado. Então, aqui a gente vai precisar um pouquinho mais de atenção para fazer a interpretação desse exercício. Então, ele diz assim, ó, uma indústria automobilística inglesa montou uma fábrica A no Brasil e uma fábrica B na Itália, produzindo em cada uma delas 3 modelos de carro. Então, olha só.
São 3 modelos de carros e 2 fábricas, tá? A e B. Os 2 primeiros meses após a sua instalação. As matrizes A e B a seguir apresentam as produções dessas fábricas nesses 2 meses, onde cada elemento A e J da matriz A e cada elemento B e J da matriz B indicam o número de carros do modelo I fabricado no mês J de produção. Sim, parece um pouco confuso as informações que ele está dando, mas vamos tentar entender. Então, vamos olhar aqui para a matriz A. Então, o que representa a matriz A? A matriz A representa quantidades de automóveis aí produzidas na fábrica A. Então, vamos supor que a gente pega aqui esse elemento dessa matriz. Então, note que esse elemento é o A, que está na terceira linha, segunda coluna. Então, o que significa esse 13? Bom, a linha é 3 e a coluna é 2. Então, I é 3, J é 2. Então, note que ele diz aqui, ó, o modelo do carro é representado pela posição da linha. Tá? Lembre que I é linha. E o mês em que foi produzido é representado pela posição da coluna. Então, o que quer dizer o elemento A32? Ele está dizendo que na fábrica A são produzidos 13 veículos do modelo 3 no mês 2. Tá? Então, a linha aqui, ó, representa o modelo e a coluna o mês. Então, se eu pegar aqui um outro elemento da matriz B agora, vou pegar aqui esse 14. Tá? Então, esse é um elemento da matriz B que está na primeira linha, primeira coluna. Então, o que significa dizer esse 14? Que na fábrica B foram produzidos 14 veículos do modelo 1 no mês 1. Então é isso que essas matrizes indicam para a gente. Então, na letra A, ele pergunta assim, ó, obtenha a matriz C, onde cada elemento C e J indica o número total de carros do modelo I fabricado no mês J pelas 2 fábricas. Então, se você quer saber o número total de veículos, você vai ter que pegar essas 2 matrizes e somar. Então, quem que vai ser a matriz C aqui? Ó? A matriz C vai ser a soma da matriz A com a matriz B. Então, vamos fazer essas continhas aqui. Então, vou ter o seguinte, ó, 12 mais 14 dá 26. Lembrando, né, que para a gente fazer soma de matriz, a gente soma os elementos correspondentes. Então, 11 mais 13, 24. 12 mais 16, 28. 13 mais 14, 27. 15 mais 11 dá 26. E 13 mais 12 dá 25. Beleza? Então essa é a matriz C, que representa a quantidade total, né, de veículos produzidos. E aí na letra B, ele pergunta assim, em qual mês ocorreu a maior produção de carros? Bom, como é que eu sei? Como o mês é representado pela coluna, então, como que eu vou descobrir a produção total em cada mês? Então, nessa primeira coluna, é o total de carros produzido no primeiro mês, já que essa é a coluna 1.
Então, você tem aqui no primeiro mês a quantidade de produção do modelo 1, que é 26, do modelo 2, que é 28, e do modelo 3, que é 26. Já aqui, ó, nessa segunda coluna, representa a quantidade total de veículos produzidos no segundo mês. Tá? No caso aqui, do modelo 1, do modelo 2 e do modelo 3. Certo? Bom, como é que eu vou saber o total? Então, se eu analisar aqui o primeiro mês, então eu vou somar os termos, os elementos da coluna 1. Então, vai ser 26 mais 28 mais 26. Então, eu vou ter aqui, ó, 26 com 26 dá 52. 52 com 28 dá 80. Então, isso que foi produzido no primeiro mês. No segundo mês, que é o que está em verde, vamos somar aqui. Eu tenho 24 mais 27 mais 25. Tá? Então, 24 com 27 dá 51. E 51 com 25 dá 76. Então, qual mês que teve maior produção de caos, né? No primeiro mês. Então, está aqui a nossa resposta. O exercício 9, ele fala de igualdade de matrizes, né? A gente não comentou, não falou exatamente de igualdade de matrizes como um tema, como um assunto. Mas eu acabei não falando porque é extremamente sugestivo, né? Quando que duas matrizes são iguais? Quando seus elementos correspondentes são os mesmos. Então, por exemplo, para que essas duas matrizes sejam iguais, o elemento da primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna da outra matriz. O elemento da primeira linha, segunda coluna, igual ao elemento da primeira linha, segunda coluna. O elemento da segunda linha, primeira coluna, igual ao elemento da segunda linha, primeira coluna, e o elemento da segunda linha, segunda coluna, com o elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, essa é a condição, né, para que a gente tenha duas matrizes iguais. E podemos concluir, obviamente, que uma matriz, por exemplo, 2 por 2, nunca será igual a uma matriz 2 por 3. Para que duas matrizes sejam iguais, elas têm que ter a mesma ordem, né? Uma matriz 2 por 3 só vai ser igual a uma matriz 2 por 3, né? Só poderá ser igual a uma matriz 2 por 3. Tá? Então a gente vai igualar elemento a elemento. Então, A menos 1 vai ser igual a quanto? A 3. Então, de forma bem simples, a gente obtém o A aqui, passando 1 somando, vai ser igual a 4. Então, achamos o valor de A. Aí, B menos A é igual a 1. Então, como a gente já tem aqui o valor de A, então a gente vai substituir. Então, B menos 4 igual a 1. O 4 vai passar somando, então a gente vai chegar à conclusão que B é igual a 5. Então, agora, B ao quadrado é igual a 25. Como a gente está aqui elevado ao quadrado, a gente vai ter duas respostas possíveis, né? Que é mais ou menos a raiz quadrada de 25, que dá 5. Aí a pergunta é, então B é 5 ou menos 5? Como a gente já achou um B aqui, ó, que tem o valor 5, eu não posso alterar o B para menos 5, porque senão aqui eu não vou chegar no resultado 1. Então aqui a gente vai descartar o valor negativo e vai considerar somente o valor que mais aparece, né, nessas igualdades, que nesse caso entre o B mais 5 e menos 5, que mais está aparecendo aí é o mais 5. Então é ele que a gente vai considerar como resposta. E, por fim,
o que a gente tem aí? A gente tem C mais A igual a 0. Como a gente já tem o valor de A, então eu tenho C mais 4 igual a 0. Então daqui a gente tira que o C é igual a menos 4. Então achamos os valores aqui de A, B e C. Bem tranquilo. Então o exercício 10 é mais para a gente fixar aí as operações de adição e subtração entre matrizes. Né? Bem simples, vamos fazer junto aqui. Então, vou começar com a letra A. Então, ele está pedindo para você fazer a soma de A com B. Muito simples, né? Então, a gente vai pegar aqui as duas matrizes. Então, nós temos aqui 3, 1, 0, 2, 0 e menos 1. E a gente vai somar com 1, 2, 3, 2, 1 e menos 1. Então, a gente vai somar os elementos correspondentes. Então, quem vai ser aqui o resultado, né? Vamos lá. 3 mais 1, 4. Então, primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna com primeira linha, primeira coluna. E a gente vai usar essa ideia aí de somar os correspondentes. Então, 1 mais 2, 3. 0 mais 3 dá 3. 2 mais 2 dá 4. 0 mais 1 dá 1. E menos 1 com mais menos 1, vai ficar menos 1 com menos 1, fica menos 2. Tá aí. Bem tranquilo. Na letra B, a gente vai usar essas duas matrizes, então só vou colocar aqui o sinalzinho de menos, mas agora vamos fazer a diferença entre elas. Então, vamos já direto para a resposta aqui. Mas agora lembrando que a gente está fazendo a diferença. Então, vamos lá. 3 menos 1 dá 2. 1 menos 2 dá menos 1. 0 menos 3 dá menos 3. 2 menos 2 dá 0. 0 com menos 1 dá menos 1. Cuidado agora, tá? Menos 1 com menos 1. Então, eu vou ter que menos com menos dá mais. Então, eu vou ter menos 1 mais 1. Isso aqui também dá 0. Então, essa aqui é a matriz diferença. Tá? Então, vamos aqui para a letra C agora. Só que a letra C, a gente precisa multiplicar a matriz A por 2. Então, vou pegar aqui a matriz A e multiplicar por 2. Já vamos fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos pegar essa matriz A aqui, ó, que é a primeira matriz, e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 0 dá 0. 4, 0 e menos 2. E essa matriz aqui agora a gente vai somar com a B, né? Que é 1, 2, 3, 2, 1 e menos 1. Então, o que a gente vai ter aqui como resultado? 6 mais 1, 7. 2 mais 2, 4. 0 mais 3, 3. 4 mais 2, 6. 0 mais 1 dá 1. E menos 2 com mais menos 1 dá menos 3. Então, está aqui a nossa resposta. E, por fim, ele pede menos A com mais 2B. Vou fazer aqui em cima, tá? Na letra D. Então, o que é menos A? É a oposta de A. Então, eu vou pegar os elementos da matriz A e trocar os sinais. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3, menos 1. O 0 continua sendo 0.
menos 2, 0 e 1 positivo. Essa é a matriz menos A. Agora a gente vai fazer o dobro de B, né? 2 vezes B. Então vamos pegar a matriz B e multiplicar todos os elementos por 2. Então vai ficar 2, 4, 6, 4, 2, menos 2. Então agora vamos somar essas duas matrizes como ele está pedindo. Então menos 3 com mais 2 fica menos 1. Menos 1 com mais 4 fica 3. 0 com 6 dá 6. Menos 2 com mais 4 dá 2 positivo. Menos 2 com mais 2 dá 0. E 1 mais menos 2, então fica 1 menos 2 que dá menos 1. Então, estão aqui nossas respostas. Vou destacar elas em amarelo. Isso aqui é letra D. Letra A. Letra B. E letra C. Então, exercício número 11. Dadas as matrizes A, note que ela é uma 3 por 3, tem 3 linhas e 3 colunas, e cada elemento da matriz A é obtido fazendo o quê? Pegando o elemento e somando a posição da linha com a posição da sua coluna. E a matriz B, que também é uma matriz 3 por 3, você obtém os elementos dessa matriz fazendo 2 vezes a posição da linha do elemento. Lembra que I aqui representa a posição da linha. E ele quer que você obtenha o termo C21 da matriz C e diz que essa matriz C é a soma da matriz A com a matriz B. Aí a primeira coisa que você pensa é em montar toda a matriz A, montar toda a matriz B, aí somar as duas matrizes e daí procurar lá na matriz resultado onde é que está o termo da matriz C que está na segunda linha, primeira coluna. Posso fazer isso? Posso, mas vai dar muito mais trabalho. Talvez seja mais interessante você pensar no seguinte: como é que eu obtenho o C21? Sabendo que a matriz C é a soma de A com B. Basta eu somar os termos correspondentes da matriz A e da matriz B. Então o que vai ser aqui? Vai ser o A21 somado com o B21. Aí eu já obtenho somente o elemento que eu preciso. Então não precisa montar toda a matriz, né, e daí fazer a soma das duas e daí achar o elemento. Nesse caso, basta você somar os elementos correspondentes. Como é que eu obtenho o A21? Tá aqui, ó. Eu vou somar a posição da linha do elemento com a posição da sua coluna. Então, para obter esse elemento aqui, eu vou fazer 2 mais 1, I mais J. Então, o valor do termo A21 é 3. E do B21, eu não vou usar a mesma regra, porque ele tem uma outra regra aqui de construção dos elementos. É 2 vezes a posição da linha do elemento, que nesse caso é 2. Então, 2 vezes 2 vai resultar em 4. Então, o B21 é 4. Então, para achar o C21, eu vou somar esses dois valores. Vai ser 3 mais 4, que é igual a 7. Tá aí, ó. Então, 12 diz assim, ó: uma indústria brasileira de ventiladores montou 3 fábricas, denominadas de A, B e C, em 3 estados: Amazonas, Bahia e Paraná. Cada uma delas produz 3 modelos de ventiladores denominados 1, 2 e 3. As matrizes a seguir apresentam a produção dessas fábricas nos 3 primeiros dias do mês de abril. Então, olha aqui, ó, 3 primeiros dias do mês de abril. Modelos 1, 2 e 3. Fábrica, Amazonas, Bahia e Paraná. Sabendo que nessas matrizes o elemento da linha I e coluna J indica números de ventiladores do modelo I. Ó, lembre que I representa a posição da linha, fabricados no dia J. Então, lembrando que J respeita a coluna. Então, vamos entender o que esse exercício está falando, né?
Vamos pegar um elemento aqui da matriz B. Tá? Então, esse aqui é o B, terceira linha, segunda coluna. Então, o que significa isso? Que a fábrica da Bahia produziu 45 ventiladores do modelo 3, porque I, que é a posição da linha, indica o modelo, no segundo dia do mês de abril. Por que no segundo dia do mês de abril? Porque a posição da coluna indica o dia do mês de abril. Então, aqui a análise que está sendo feita é nos 3 primeiros dias de abril. Tá certo? Então, como é 2, ele está se referindo ao segundo dia do mês de abril. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui esse cara. Esse aqui é o C13. Então, primeira linha, terceira coluna. Então, ele está dizendo que na fábrica agora do Paraná, tá, que é representado pela matriz C, foram produzidos 35 ventiladores do modelo 1 no terceiro dia do mês de abril. Ok? Então é isso que essas matrizes estão falando para a gente. Então vamos lá para os comandos. Então na letra A ele pede o seguinte: obtenha a matriz S, onde cada elemento indica a produção total dessa indústria, que possui 3 fábricas, no caso, dos 3 modelos de ventiladores produzidos nos 3 primeiros dias do mês de abril. Então, como ele fala de produção total, o que a gente vai fazer com essas 3 matrizes? A gente vai somar, né? É sugestivo aqui que o S que ele coloca na matriz, né, que dá a produção total, é de soma. Então, S aqui, a gente vai somar essas 3 matrizes. Então, vamos lá. Dá um pouquinho de trabalho aí, mas vamos fazer. Então, 45. Lembrando que a gente tem que somar os elementos correspondentes. Então, 45 mais 30 com mais 25 fica 100. Depois, a gente vai ter 50 mais 35 mais 30. Então, a gente vai ter aqui 115. Depois, 55 mais 40 mais 35. 130. Agora vamos para a segunda linha. 40 mais 25 mais 20, vou ter um total de 85. Depois, 45 mais 30 mais 25, a gente vai ter aqui 100. Depois, 50 mais 35 mais 30, 115. E agora na última linha, 50 mais 40 mais 30, eu vou ter um total de 120. Depois, 60 mais 45 mais 40, vou ter um total de 145. E aqui, por último, 70 mais 50 mais 50. Que dá um total de 170. Então, nesse caso, na matriz soma, se eu pego um elemento aqui, o que indica isso aqui? O que indica esse elemento? Esse aqui é o Szinho, que está na segunda linha, terceira coluna. Então, agora, o que é o 115? É a quantidade de ventiladores produzida nos 3 estados, Amazonas, Bahia e Paraná, do modelo 2 no terceiro dia do mês de abril. Então é isso que essa matriz está falando agora. Não está sendo separado por estado, mas sim o total de ventiladores produzido pela indústria nos 3 estados. Tá? Então isso que a matriz S fornece para a gente. E na letra B, ele pergunta assim, qual foi a quantidade de ventiladores do modelo 3 produzidas no segundo dia? Então, como o modelo é representado pela linha, então quando a gente fala do modelo 3, a gente está se referindo aqui, a terceira linha.
Então, no primeiro dia, 120 ventiladores. No segundo dia, 145 ventiladores do modelo 3. E no terceiro dia de abril, 170 ventiladores do modelo 3. Como a coluna representa a quantidade de dias, e ele fala aqui ó, no segundo dia, o que ele está pedindo da matriz S? Ele está pedindo o S3, 2, ou seja, ventiladores do modelo 3 no segundo dia. E o S32 está onde? Terceira linha, segunda coluna. Então, a resposta aqui para a gente é 145.